Eu tenho quase certeza que este vídeo de hoje vai dar briga, quero saber de vocês nos comentários, porque hoje eu vou fazer uma tier list dos programas de auditório dos anos 80 e tem muita coisa que muita gente trata aqui como intocável, que talvez não seja tão boa assim. Ao mesmo tempo tem programa bastante esquecido que pode ser muito bom. E aí a gente vai fazer essa bagunça por aqui. Nós estamos falando de uma época em que a televisão brasileira era absolutamente efervescente, era outra coisa, com nomes como Chacrinha, Silvio Santos, Faustão, Gugu, tanta gente boa ao mesmo tempo e a TV concentrando tanto poder que todo mundo conhecia esses grandes nomes. Só que a pergunta é, o que era realmente bom e o que é só nostalgia enganando a gente? Eu vou colocar tudo em ordem por aqui, do melhor ao pior, e eu já aviso de antecedência. A continuidade nesse vídeo, se você for discordar de mim, tá tudo certo, coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião também, porque este é o nosso ranking Rede Gessler. Muito bem, muito boa noite para você que se liga na Rede Gessler de televisão ou em outros horários, muito obrigado pela companhia. Vamos direto a ele, o nosso glorioso painel. Quais serão os critérios que vamos utilizar por aqui? Primeiramente, vamos lá, temos aqui as categorias intocável, excelente, médio, normal, fraco ou ruim. Essas são as perguntas que a gente faz por aqui a partir de agora e você vai poder também trazer junto com a gente aqui neste momento. Bom, vamos começando, já vamos tirar da frente o maior de todos os tempos. Silvio Santos nos anos 80 no SBT, tinha aquele momento ali de estar começando a sua própria firma, né? Estar começando a sua própria empresa e de fato trazer já uma carreira que era absolutamente vitoriosa, transmitir ao mesmo tempo na Record o seu programa também. Então Silvio Santos, para começo de conversa no seu programa no SBT, era intocável nos anos 80 aqui. Porque eu acho que tinha uma questão muito forte de fato, trazer um legado que já existia, que já era muito presente na vida das pessoas e ampliar esse legado cada vez mais. Então, Silvio Santos entra na categoria de programa de auditório intocável da década de 80. Vamos agora para outro nome importante que era Flávio Cavalcante. E aí, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês sobre Flávio Cavalcante? Vou cortar a imagem dele aqui para caber direitinho. Vamos lá. Agora vai. De novo, o Flávio Cavalcante, ele tinha por característica aquela coisa do sensacionalismo, né? Ele era o ratinho dos anos 80, de uma forma geral. Ele tinha muito dessa vibe de trazer a polêmica, de trazer aquilo que, embora ele tivesse sempre com a sua indumentária tradicional de seriedade e tudo mais, era um grande contador de história, né, o Flávio Cavalcante, isso sem sombra de dúvida, era um cara que sabia como contar a história e levou isso também pro SBT nos anos 80 e foi inclusive no SBT nos anos 80 que ele acabou falecendo no meio de um programa, né, chamaram os comerciais, como ele chamava sempre com o dedo em riste, não é? Chamaram os comerciais e ele acabou não conseguindo voltar, foi levado para o hospital, mas faleceu fazendo o que mais amava, que era apresentar televisão. Então, nós temos aqui o Flávio Cavalcante, pro meu gosto, particularmente, eu não gosto desse tipo de programa de auditório que é muito focado em reportagem. Eu prefiro mais a galhardia. Então, para mim, o Flávio Cavalcante é um programa normal. Ele é um programa de auditório, sim, só que ele não consegue, eu acho que atender, na minha visão, ele não consegue atender o entretenimento em si. Ele fala sobre telejornalismo, inclusive, em alguns dos vídeos que eu vi do programa Flávio Cavalcante, eu acho que era isso, era mais jornalismo até do que mesmo programa de auditório, mas assim era conhecido também. Ele era meio que o anti-herói do Chacrinha, né? Anti-herói do Chacrinha. Nós temos aqui também J. Silvestre, que também foi outro nome importante, um dos primeiros talk shows da TV brasileira, ó, o microfone a lá Silvio Santos aqui também, de J. Silvestre, mas que ficava nessa linha entre programa de auditório, programa de variedades de uma forma geral e ao mesmo tempo talk show. Eu particularmente também acho que o J. Silvestre vai ficar nessa categoria do normal mesmo, não pelo comunicador que era. Vejam que a minha análise aqui ela não é nem de
qualidade de comunicadores, os dois eram excelentes comunicadores, mas pra categoria auditório dos anos 80, não dá pra colocar o Flávio, eu acho, e o J. Silvestre como os melhores, os mais animados, os mais multifacetados, os mais plurais, né, dentro da sua trajetória. E aí é gosto pessoal, claro que é gosto pessoal. Bom, vamos lá então, porque agora segue as polêmicas. Glorioso Chacrinha, o velho guerreiro Abelardo Barbosa, está com tudo e não está prosa, não é? O clássico dos anos 80, passou pela TV Tupi, anteriormente nos anos 70, nos anos 80 foi o Sábado à Tarde da Globo, né? Ele tinha um ranço do Boni, mas conseguiu superar isso para ir pro Sábado à Tarde da Globo. E o Chacrinha, ele tinha muito dessa coisa de ser um personagem, né? O Chacrinha, ele era muito claramente um personagem de si mesmo. E eu acho que isso ajudava demais ele, porque dava pra ver que ele era um cara tímido, né? Ele era um cara muito tímido. Então, particularmente, eu acho o Cassino do Chacrinha um programa muito divertido, muito caótico em muitos aspectos, mas eu não consigo colocar ele no intocável. Não consigo colocar ele no intocável. Eu preciso colocar ele no excelente. Pelo menos por enquanto. Depois eu reavalio isso aqui, mas eu vou colocar no excelente porque eu acho que não dá para colocar no mesmo lugar, na minha visão, o Silvio Santos e o Chacrinha. Silvio Santos estava ali, hors concours, né, para todos os efeitos, é o grande nome da história dos nossos auditórios, e nos anos 80 foi só um reforço daquilo que já vinha sendo construído nos anos 70, anos 60, e foi construído depois nos anos 90 e 2000 também, né? Enfim, vamos lá então, nós temos aqui Chacrinha no excelente por enquanto, Silvio Santos no intocável, Flávio Cavalcante e J. Silvestre no normal, eu botei aqui por enquanto. Vamos lá para outra comunicadora importantíssima de auditório desses anos 80, a Xuxa esteve lá na Globo, chegando na Globo nos anos 80. O show da Xuxa, eu acho que a gente tem que fazer uma análise dele que é muito importante. O show da Xuxa, ele não era um programa essencialmente infantil. Ele era voltado para as crianças, sim, só que todo mundo assistia. O programa dava 30 pontos de audiência de manhã. Sabem o que é isso? 30 pontos de audiência de manhã. Então, de fato, foi um programa que teve uma importância gigantesca comercialmente também para a Globo, uma importância gigantesca para a própria Xuxa pela sua popularidade, um legado que até hoje é celebrado de uma forma absurda, né? A gente vê exposições em São Paulo, agora essa semana, inclusive, com a nave da Xuxa e tudo mais. Então, não que seja para mim, particularmente para mim, o melhor dos melhores, assim, de toda a história. Mas eu acho que a gente tem que colocar a Xuxa como uma figura que nesses anos 80 é intocável, porque ela era de fato um nome que extrapolou tudo que se conhecia até então de televisão e criou uma nova categorização, inclusive. Eu acho que ela criou uma categoria própria e eu acho que isso é o ponto que a gente coloca aqui. Então temos Xuxa, vou colocar no intocável pelos fãs da Xuxa, inclusive, né? Porque eu acho que ela conseguiu fazer em pouco tempo um legado inapagável e isso é impressionante. Isso de fato é impressionante. Vamos lá então, porque agora eu quero trazer um outro rapaz aqui, bicho. Que aqui está, meu. Essa fera, às 8h07, Fausto Silva, bicho. Ora, brincadeira. Nos anos 80, o Faustão passou por 3 emissoras, né? Aliás, 4 emissoras. Nos anos 80. Ele começa na Gazeta como um quadro, se eu não me engano, do Goulart de Andrade, fazendo o balancê que ele fazia no rádio a lenha, bicho. Também na televisão. Ele faz o Perdidos na Noite, o comecinho do Perdidos na Noite, na Gazeta, vai pra Record e depois o programa ganha essa projeção nacional através da Band, né? A Band que lança o Faustão nacionalmente e ele se torna um nome mais conhecido no meio. O Perdidos na Noite, cara, ele tinha uma anarquia que particularmente eu gosto demais. Eu gosto demais. Então eu vou colocar aqui o Perdidos na Noite. Eu vou ter que botar no excelente. Eu queria botar no intocável o Perdidos na Noite, mas o programa em si, ele durou alguns anos, foi lendário pra quem nunca esqueceu dele, pra quem sempre acompanhou o Faustão, mas eu acho que... Será que eu boto ele no excelente?
é que aqui é gosto pessoal também, né? Se for pelo que os fãs falam, Perdidos na Noite, teoricamente, ele tem que ser muito melhor que o Domingão no Faustão. Só que eu, particularmente, vi mais Domingão no Faustão, mas da mesma forma eu classifiquei a Xuxa no Intocável pelo que ela entregou e não pelo que eu acho. Complicated. Qual é a sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários que agora eu travei aqui. Vamos aqui passar para a próxima figura. Mara Maravilha e o Show Maravilha no SBT estavam ali, tinham essa presença importante nos anos 80. Eu particularmente nunca fui muito fã da Mara, como, de novo, ela tinha um talento gigantesco, ela sempre soube fazer, sabia o que estava fazendo ali, tem um carisma inegável, sensacional. Só que, particularmente, eu não era muito fã da Mara nessa época. Tipo, não, nessa época não, porque nos anos 80 eu não era nascido. Mas o que eu me lembro de ver do programa da Mara no SBT não me atraía muito quando eu era criança, assim. Então eu vou colocar ela aqui no médio, porque ela tem uma força gigantesca, ela tem uma força imensa na história da TV, mas eu vou colocar ela no médio. O que será que a galera lá dos anos 60 e 70 que tá assistindo esse vídeo tá achando comigo colocando Mara Maravilha na frente de Flávio Cavalcante? Eis a questão, né? Pois a galera fica revoltada, bicho, e eu não sei porquê. Vamos lá então, porque eu quero agora... Deixa eu reorganizar meus arquivos aqui. Ah, porque tem muita gente boa ainda aqui pra vir pela frente. Ah, tem muita gente boa. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Vamos lá. Agora, nossa, agora a galera vai acabar comigo. Agora a galera acaba comigo sem sombra de dúvida, meu. Orra, brincadeira. Pra quem é do tempo do rádio a lenha, agora eu vou me estrepar. Vamos lá. Ainda bem que esse programa é gravado e não ao vivo, porque senão eu talvez não aguentasse o xingamento. Vamos lá com a gloriosa, inesquecível Hebe Camargo. Hebe Camargo é, pra mim, um nome que faz uma falta na TV de hoje muito grande pela personalidade que sempre teve, pela capacidade de entregar sempre uma conversa leve, uma conversa simples com todos os seus convidados, de uma forma geral. E eu acho que a Hebe, ela tinha essa capacidade naturalmente. Era uma coisa natural da Hebe ser assim com seus convidados, estar ali com as pessoas e conseguir conduzir isso da melhor forma possível. Uma excelente comunicadora, uma maravilhosa comunicadora, que sempre soube se posicionar, ao mesmo tempo sempre soube a importância de se colocar à disposição do público, mas eu particularmente não consigo colocar nesse momento a Hebe no intocável. Eu vou colocar ela aqui no excelente. Programa Hebe do SBT nessa época, né? No excelente. Ela vem muito grande já para o SBT e esse é um ponto importante também. Vamos lá, porque nós temos aqui agora a qualidade dessa grande fera que estava na televisão Bandeirantes na tarde de sábado e agora vamos com a Caravana do Bolinha para todo o Brasil. Você pode solicitar um orçamento da Caravana do Bolinha levando mais de 30 artistas para a sua rua, para a sua casa. O Bolinha é uma das melhores dicções da história da televisão. Bolinha tinha essa... Acho que ele tinha esse carisma do Chacrinha, de certa forma, só que era o Chacrinha desmontado, né? Era o Chacrinha desmontado. O foco sempre muito grande na entrega ali para os calouros e tudo mais, o formato de calouros, as boletes que faziam parte do balé também. O Bolinha, ele era um grande apresentador. Acho que esse é o ponto. Um grande apresentador, só que ele não era um grande animador. Eu acho que ele sabia fazer isso, ele sabia apresentar e animar, principalmente agora foi totalmente mal interpretado, mas o que eu quero dizer é que ele na televisão, porque ele fazia as caravanas maravilhosamente, né? Mas na televisão ele era um excelente apresentador, um excelente host, mas talvez não tanto quanto, não um animador na vibe do Chacrinha, na vibe do Silvio Santos, na vibe do Fausto Silva, por exemplo. De jogar com o auditório o tempo todo. O que eu vi até hoje de recortes do programa do Bolinha foram... é mais ele tratando diretamente com o público de casa e um pouco menos com o auditório ali dentro. Por este motivo, e eu adoro Bolinha porque é um programa extremamente popular, eu vou colocar o Bolinha aqui, ó, no médio ou no excelente?
Eu não posso colocar na mesma categoria aqui. Eu vou ter que colocar no médio. Vou ter que colocar no médio, mas um pouco de dor no coração. Porque eu gosto muito do Bolinha, cara. Adoro Bolinha. Tô que nem aquele jurado de competição musical. Eu adoro ele, mas não vai ganhar. Complicado isso. Complicado isso. Vamos lá, porque vamos seguir agora com mais um programa de auditório dos anos 80, que é ele, um programa infantil chamado Hora do Capeta, com Sérgio Malandro. Sérgio Malandro no SBT e o Hora do Capeta, onde nasce a Porta dos Desesperados, onde nasce um monte de coisa num programa de auditório infantil, né? Era um auditório infantil que a gente tinha ali. Então, cara, o Hora do Capeta, ele vai muito na linha do que outros programas faziam, mas é o Sérgio Malandro, né? Eu vou colocar o Hora do Capeta no normal, só pra deixar o Sérgio Malandro aqui constrangido com Flávio Cavalcante, J. Silvestre e também o Sérgio Malandro. Então está essa galera aí, Vamos falar agora de um outro nome muito importante lá dos anos 80 e que seguiu depois por muitos e muitos anos também bastante forte na nossa televisão brasileira e que segue até hoje, agora no YouTube também, mas não podemos deixar de falar de Raul Gil. Raul Gil tem uma trajetória, e essa aqui é uma imagem do programa dele no SBT, lá no início dos anos 80, né, quando chega ali com o Silvio Santos, e ele traça essa trajetória depois por Manchete, Record, Band, SBT de novo, um cara que teve uma versatilidade gigantesca e que esse é um showman. Porque o Raul Gil, ele canta, ele imita, ele faz estripulias, como o seu tradicional pulinho com a perna, e diversas estripulias, mas sabe trabalhar com um negócio de calouro, tem quadros próprios, como é o Banquinho, como é o Chapéu, por exemplo. Então eu acho que o Raul Gil, ele tem uma personalidade muito própria, e por esse motivo, pra mim, o Raul Gil entra aqui na categoria excelente. Excelente. Não acho intocável. Intocável pra mim são só alguns. São só alguns que são intocáveis pra mim. Então nós vamos seguindo aqui com esse glorioso levantamento. Vamos lá, porque nós temos aqui agora uma loira na Manchete, de nome Angélica, com sua manchinha na perna, que apresentava um programa jovem de auditório chamado Milkshake. Milkshake, na TV Manchete, sábado à tarde, era um programa mais pop, que tinha um pouco isso. Era o começo da Angélica ali, já depois do sucesso do Clube da Criança, né? Mas eu vou colocar o Milkshake aqui, nessa época, de novo, a Angélica, ela cresce muito no SBT, ela se torna uma grande comunicadora no SBT, mas eu vou colocar ela aqui nessa fase da Manchete, no médio. Depois, em 93, ela vai pra casa da Angélica no SBT, depois o Passo Repassa, depois vai pra Globo rapidamente, escala muito esse momento de carreira. Mas o Milkshake era excelente também, era um baita programa. Só que, como eu tô estratificando as coisas aqui desse jeito, meus amigos, enfim, teremos reclamações, eu sei que teremos, mas nós vamos aqui, é claro, seguindo o coração. Seguindo o coração. Fraco, ruim e péssimo, acho que não vai ter nenhum aqui. Acho que não vai ter nenhum. E vamos agora para os dois últimos que eu cataloguei por aqui, mas quero já pedir desculpas antecipadamente, porque foi tanta coisa que eu tentei buscar que eu não consegui pegar todos os nomes, todos os programas que existiram nessa época. Certamente está faltando programa de auditório, e importantes aqui devem estar faltando, mas eu peço desculpas para vocês e depois a gente vai ranqueando aqui também em outros momentos, não tem problema, tá certo? Eu selecionei aqui uma boa leva deles para poder trazer aqui para vocês nessa configuração do nosso ranking. Então vamos agora para ele. Cucu Liberato, viva a noite! Viva! Né? TVS, SBT na mão ali, a sua tradicional forma de conduzir o Viva a Noite, né, que começa ali em 87, se eu não me engano, e que se torna um programa absolutamente referência no sábado à noite, pela maneira com que foi se desenvolvendo, pela maneira com que chegou ao coração do público, né? Quantas pessoas falam que gostava do sábado à noite porque era o momento que os pais deixavam elas dormirem mais tarde para assistir o Viva a Noite?
né? Eu acho que o Gugu, além de ser um grande estudioso, um grande produtor e apresentador, claro, animador também de auditório, o Gugu ele entra muito nessa coisa de ter buscado nos Estados Unidos as referências mais quentes lá, assim, a maneira com que ele cria os personagens, a música do Baile dos Passarinhos é uma música mundial e que funciona em casamentos e eventos do gênero há muito tempo nos Estados Unidos, então ele buscava muito essa referência americana, bem como o Silvio Santos sempre buscou, e aplicava isso dentro do Viva a Noite. Então, pra mim, o Viva a Noite do Gugu, que depois daria origem ao Domingo Legal nos anos 90, tem que entrar na categoria de intocável aqui. Intocável. E aí, meus amigos? Temos ele, bicho. Ora! Depois do Bizuim, olha o que apareceu no Plim Plim, meu. Brincadeira, às 8h07, em 26 de março de 1989, finalzinho da década de 80, nós temos aqui Silvio Santos. Fausto Silva chegando até a Globo e começando o seu tradicional Domingão do Faustão. Já nos primeiros programas ali ele conseguiu vencer Silvio Santos, né, que era a missão que a Globo tinha para ele, e o Domingão do Faustão se tornou um produto lendário ao longo dos seus 30 e tantos anos no ar, né? Tantos momentos icônicos que a gente segue reproduzindo. Errou! Tá pegando fogo, bicho! Outras tantas coisas, e de novo, aí também toca muito no coração, porque apesar de gostar demais do Gugu, de gostar muito do Gugu, eu assisti muito mais o Faustão. Eu era muito mais o Faustão. Então pra mim ele entra aqui também na categoria de intocável, tá certo? Minha gente, então é isso a lista que eu peguei hoje. Comenta aqui qual programa faltou eu falar também, que a gente vai trocando essa ideia nos comentários, em que categoria eu colocaria aquele programa que faltou eu colocar aqui. Mas vamos à revisão. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Tarantantam. 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 Perdão, gastei 20 segundos da sua vida com isso, mas vamos lá. Intocável, Silvio Santos, lógico, Xuxa, Gugu e Faustão, programas de auditório da década de 80, portanto, programa Silvio Santos e todos os seus desdobramentos, não é? Show da Xuxa, Viva a Noite e Perdidos na Noite, e Domingão do Faustão. O Perdidos na Noite tá no excelente só porque ele durou pouco tempo e trocou muito de emissora, mas ele é marcante pra caramba. Me arrependi de colocar no excelente, eu acho que tem que botar no intocável, mas tudo bem. Chacrinha, Faustão, Perdidos na Noite, no caso, programa Hebe e Raul Gil no excelente. Médio, Mara Maravilha, Bolinha e Milkshake com Angélica. Normal, Flávio Cavalcante, J. Silvestre e Sérgio Malandro. Poxa, meu Deus do céu, os fãs do Flávio Cavalcante e do J. Silvestre me vendo colocar o Sérgio Malandro ao lado deles vão acabar comigo. Mas é isso, né? Tier list é isso, é pra gerar polêmica, é pra você deixar sua opinião aqui, a sua participação também. Muito obrigado pela sua visita aqui à Rede Gessler de televisão. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, participe conosco e a gente volta na próxima terça com mais um Ranking Rede Gessler.